Bora agora para as notícias dos finalistas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1, né? Então garante o título com empate. Conversar com a Duda Dal Ponte, já está aqui no telão do Globo Esporte. As últimas do Flamengo, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje, às 3h30 da tarde, o Flamengo vai fazer o segundo treino depois do primeiro jogo da final do Carioca. E amanhã, pela manhã, faz então a última atividade antes da grande decisão. Todos os jogadores que estiveram na primeira final, na quarta-feira, estão disponíveis para o jogo de domingo. As dúvidas ficam por conta mesmo dos retornos. A começar pelo Bruno Henrique. Ele teve uma lesão na coxa, na semifinal contra o Vasco, e dificilmente vai estar disponível para domingo. O Bruno Henrique está evoluindo, só que o Flamengo não quer acelerar nenhum processo pensando no restante da temporada também. Agora, o Everton Cebolinha, que teve uma lesão na coxa lá no dia 22 de fevereiro, ele já está fazendo treinamento em campo e pode ser uma opção. Os dois últimos treinos vão ser decisivos para saber se o Cebolinha vai para jogo ou não. A grande dúvida mesmo fica por conta do Danilo. Ele não tem uma lesão, mas tem um incômodo muscular, está fora há 3 partidas e ainda é dúvida. Ele está sendo reavaliado dia a dia. Agora, o Michael, com uma lesão na coxa, está fora da partida de domingo mesmo, definitivamente. A boa notícia de hoje fica por conta da renovação de contrato com o volante Eric Pulgar. Agora, teve uma reunião, agora há pouco, no Ninho, para saber se ele iria renovar ou não. Ele teve uma renovação de contrato até 2027, Escobar. Boa notícia para o Flamengo. Isso aí, Duda Dal Ponte, nasceu para isso. Um abraço para você, Dudinha. Seguinte, agora o Fluminense, que precisa ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão. Se ganhar por 1, aí o título vai ser decidido nos pênaltis. Já pensou? Richard Souza tá lá no Maracanã trazendo as últimas do Fluminense pra gente. Tudo bem, meu camarada? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Olha, o Fluminense virá sem Fuentes para esse segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Hoje pela manhã o departamento médico do Fluminense informou que o lateral esquerdo colombiano tem uma lesão na coxa esquerda, portanto está fora. O Freitas, zagueiro argentino, seria uma alternativa. Ele já jogou com o Mano Menezes na lateral esquerda, mas se envolveu naquela confusão com o Luiz Araújo no fim do jogo de quarta-feira e está fora. Portanto, o René é o único jogador da posição disponível e deve jogar. Nas demais funções, a tendência é que o Mano Menezes repita a escalação do último Fla-Flu. Mano que gostaria muito de contar com Paulo Henrique Ganso e tem atualização sobre o caso do camisa 10 tricolor, viu, Escobar? Hoje pela manhã, o Ganso passou por um procedimento médico chamado ablação, que é usado para tratamento de arritmia cardíaca. Segundo o Fluminense, tudo correu bem, o Ganso passa bem e agora vai ficar 7 dias sem atividades físicas, em casa, descansando. Depois desse período, ele retoma os treinos físicos no CT do Fluminense. Portanto, segue a expectativa, o Fluminense acredita que poderá contar com o Ganso na segunda rodada do Brasileirão, viu, Escobar? Nosso craque Richard Souza, um abraço para você, muito obrigado, Richard, tudo dito. Lembra da decisão de 91 do Campeonato Carioca? Deu Flamengo, era um Fla-Flu também, né? O time tinha o Júnior Baiano, Paulo Nunes, que ainda eram garotos, tinha o Gaúcho metendo gol direto e o craque do time era o nosso maestro Júnior, que tinha acabado de voltar ao Brasil. As lentes de um mestre da imprensa ajudam a dimensionar um capítulo marcante da história do Flamengo. A volta de Júnior ao Brasil após 6 anos no futebol italiano, aos 35 de idade. Muita gente achou que ele já estava além do tempo, que não dava mais para ele. E jogou até os 40 e jogou bem, tem esse detalhe. Logo de cara, o Júnior comandou o time no título da Copa do Brasil de 90. Mas naquele tempo a paixão do torcedor estava no Campeonato Carioca, nas rivalidades locais. E o Flamengo vinha numa fila de 5 anos sem um estadual. A gente tinha muita cobrança sobre isso, né? O Flamengo tinha muito tempo que não ganhava o Campeonato Carioca, né? E naquela época o Campeonato Carioca era muito difícil, né? Como o eterno rival Fluminense, que venceu a Taça Guanabara. O Flamengo ficou com a Taça Rio, o segundo turno. Então, a final virou um Fla-Flu. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. O início da década de 90 marcou uma transição entre gerações no Flamengo. Os campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1990 pediam passagem no elenco principal. Entre eles, o Júnior virou um líder, um irmão mais velho, um maestro. Função traduzida perfeitamente numa imagem da época, aqui no campo da Gávea, onde o time treinava. Olhando para o mestre, né? Piá, Rogério, Júnior Baiano, Paulo Nunes
Pela ordem, os remanescentes são Marquinhos, Djalminha, Marcelinho Carioca e Mélio. 8 discípulos de Júnior, imortalizados ali pelo fotógrafo Nilton Claudino, Niltinho, à época no Jornal do Brasil. Inclusive, essa foto inspirou o documentário A Turma do Maestro Júnior, disponível no Globoplay. Eu funcionei mais como um irmão mais velho, né? Que já estava começando a pensar em pendurar as chuteiras, falando um pouco da minha experiência. 4 deles foram titulares no segundo Fla-Flu daquela final. Maracanã debaixo de temporal e com um golaço do Ézio para abrir o placar para o Fluminense. Mas a talentosa mescla de juventude e experiência falou mais alto no segundo tempo. O Idemar empatou, Gaúcho, o artilheiro daquele campeonato com 17 gols, virou de cabeça, Zinho fez 3-1 numa bomba de fora da área, Ézio de novo diminuiu para o Fluminense e o Maestro, é claro, fez o último, 4-2 Flamengo. No ano seguinte, esse time ainda seria campeão brasileiro contra o Botafogo, mas aos poucos, os craques feitos em casa começaram a partir. Os jogadores foram sendo negociados, porque o clube precisava do dinheiro para continuar sobrevivendo. Esses jogadores poderiam ter ficado pelo menos 5, 6 anos, né? E a gente viu que foram jogadores que depois em outros clubes conseguiram jogar até 30 e poucos anos, conquistando, não somente jogando. Hoje o papo é outro. Esses jovens talentos já não partem na primeira proposta milionária. Ficam e justificam a decisão, né, Wesley? Wesley! Vivendo uma fase mágica! Nada como um Fla-Flu, uma final, para comprovar a teoria. A jornalista indica que existe uma expectativa interna para que Cebolinha retorne. Além disso, é o atleta fora de combate por se recuperar de lesão com mais chances de ser o próximo a voltar. O Flamengo vive a expectativa de recuperar Everton Cebolinha para o segundo jogo da final contra o Fluminense. Dos lesionados, é hoje quem tem mais chances, informa a repórter em suas redes sociais. Dessa forma, Felipe Luiz ganharia mais uma opção de ataque para a partida de domingo 16, às 16 horas, horário de Brasília, quando o Flamengo busca a confirmação de seu 39º título estadual. Os jogadores estão se doando muito, eles têm muita fome. São jogadores que já conquistaram muito, mas querem ganhar mais. O adversário é muito forte, ganhou a Libertadores recentemente. Tem um goleiro impressionante. Acho que é o melhor do Brasil. Tentamos jogar, construímos, disse, antes de finalizar. Foi uma grande vitória, que nos dá uma leve vantagem. Sei o que vivi em 2023, e não subestimo nunca o Fluminense. Temos que respeitar para sermos campeões, disse, em entrevista coletiva nessa quarta-feira, 12. Vale lembrar que, mesmo se perder por um gol de diferença, o Flamengo ainda tem chances de ser campeão do Carioca. Isso porque a decisão será realizada nos pênaltis, no Maracanã. Ou seja, o rubro-negro tem boas possibilidades de ser bicampeão estadual. Vale lembrar que, mesmo se perder por um gol de diferença, o Flamengo ainda tem chances de ser campeão do Carioca. Isso porque a decisão será realizada nos pênaltis, no Maracanã. Ou seja, o rubro-negro tem boas possibilidades de ser bicampeão estadual. Em resumo, segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, Luiz Araújo compartilhou o que ouviu do técnico do Fluminense, Mano Menezes. Com isso, o atacante do Flamengo relatou que o treinador tricolor disse: "Esse moleque marrento não ganhou porra nenhuma, nunca foi nada." Inicialmente, a revolta de Mano Menezes aconteceu depois que Luiz Araújo disputou uma bola na lateral e vibrou por ter ganhado o lance. Com isso, jogadores do Fluminense xingaram o atacante rubro-negro, que gritou: "Aqui é Flamengo." Dessa forma, a atitude fez o treinador Mano Menezes se descontrolar e cutucar o jogador do Fla. Como resposta, Luiz Araújo abaixou o meião e mostrou a taça da Copa do Brasil conquistada em 2024, contra o Atlético MG. Além disso, após o apito final, o zagueiro do Flu, Freitas, que ficou no banco durante os 90 minutos, partiu para cima do camisa 7 rubro-negro. De acordo com a leitura labial feita pelo profissional Gustavo Machado, Luiz Araújo rebateu todas as provocações de Mano Menezes. O atacante do Flamengo, inclusive, abaixou o meião para mostrar a tatuagem feita após o título da Copa do Brasil de 2024. Veja diálogo entre Luiz Araújo e Mano Menezes. Mano Menezes: "Você não ganhou nada, Luiz Araújo. Vou ganhar em cima de você, Mano Menezes."
nunca jogou na Europa. Luiz Araújo, você nunca foi para a Europa também e ganhou nada. Além disso, após o apito final do clássico entre Flamengo e Fluminense, o técnico entrou em campo para tirar satisfação com Luiz Araújo. O atacante rubro-negro deixou o gramado debochando do treinador e afirmou: "O cara, Mano Menezes, fala que eu não ganhei, que sou um merde, mas eu fui lá e ganhei." Em resumo, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Wesley abriu o placar para o Flamengo. No lance, o lateral recebeu na direita, sem nenhum marcador por perto. Na sequência, o camisa 43 arriscou de fora da área. A bola quicou, bateu na trave e balançou as redes do Fluminense. Convocação para a seleção. Vale lembrar que a boa fase de Wesley no Flamengo tem rendido bons frutos. Isso porque o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou o lateral rubro-negro pela primeira vez para defender o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Além do camisa 43, Johnson, Léo Ortiz e Danilo foram chamados para a data FIFA de março. Por fim, o Uruguai chamou de La Cruz, Arrascaeta e Varela, e o Equador convocou Gonzalo Plata.